E a forma mais efetiva para você ter segurança e confiança para fazer um corte de cabelo é você dominar 3 pilares. É você dominar a divisão, os graus e a posição de mão. Mas detalhe, não é você dominar esses 3 pilares, ou seja, uma divisão qualquer, o grau qualquer, né, uma elevação qualquer e a posição de mão qualquer. Você tem que dominar essa divisão de uma maneira mais efetiva. Por quê? Quando você entra na escola lá, e muitos de vocês entraram na escola convencional, assim como eu, eles vão te ensinar a divisão também. Eles vão te ensinar que você tem que fazer uma divisão de orelha a orelha, aí depois eles vão repartir a parte de trás e a parte da frente, não é? Deixa eu pegar aqui umas molinhas. E eles vão falar para você que para você fazer um corte reto, você vai ter que vir aqui, separar uma mecha, prender esse cabelo, vir aqui no cabelo da sua cliente, em cima do que ela quer cortar, determinar esse comprimento e executar esse corte. Depois, fazendo parte dessa divisão, você vai separar outra mecha, você vai vir aqui na sombra da mecha de baixo que você cortou e vai executar esse corte. E por aí vai. Separar outra mecha. Prender esse cabelo. Ver a sombra que está ali embaixo e executar essa mecha. Você consegue fazer um corte desse jeito? Você consegue. Mas você concorda comigo que é uma maneira muito mais complicada? Porque o fato de você ter que fazer diversas desconexões, isso faz com que você possa se perder entre uma desconexão e outra, e isso se torna para você muito mais inseguro, não é? Porque se fica mais complicado, vai te trazer mais insegurança. Aí eu falo para você, e qual é a maneira mais efetiva de você fazer isso? Você simplificando isso. Para que eu vou dividir diversas mechas? Olha lá, pessoal, eu estou dando uma aula intensiva para você aqui, hein? Isso daqui é fantástico. Olha lá. Para que eu vou fazer diversas desconexões? Sendo que eu posso fazer uma desconexão só aqui, ó. Separar esse cabelo de orelha a orelha. Em apenas 2 partes. E no caso de um corte reto, eu executar esse corte da minha cliente. Legal? Então, primeiro passo, que é o primeiro pilar que eu falei para vocês. A forma mais efetiva de você ter segurança e confiança para você executar um corte de cabelo é você dominar 3 pilares. Eu falei que é a divisão, não é? E eu estou falando aqui para vocês agora. Então, te mostrei que a divisão que eles te ensinam, você pode aprender, você pode até fazer um corte de cabelo. Mas não é uma maneira mais efetiva, não é uma maneira mais assertiva, não é uma maneira mais fácil, não é uma maneira mais simples. É muito mais simples, ao invés de você fazer diversas divisões e você acabar se perdendo entre uma divisão e outra, e você ter mais insegurança, porque no que você se perde da mecha, você fica inseguro, e você se sente inseguro, você pode fazer alguma coisa errada. Agora, quando você tem lá uma divisão só, e você já sabe que no caso desse cabelo, a cliente vai fazer um corte reto, e aí apenas com 2 divisões você consegue executar esse corte de cabelo de comprimento, ou um corte de cabelo em degradê, com apenas essa divisão de 2 posições. Uma divisão bem limpa, né? Orelha a orelha, lá. Parte da frente, parietal direita, parietal esquerda e a parte de trás. Então, uma das formas é você dominar esse pilar, a divisão de mão, a divisão de mechas mais efetiva, que é uma divisão simples, de orelha a orelha, parte de trás, parte da frente, parietal direita e parietal esquerda. Ou seja, nada mais que isso. Então, primeiro pilar é você aprender a dominar isso. Marcelo, isso é loucura, eu vou cortar um corte de cabelo com só 2 divisões? Eu vou mostrar para você ainda que você consegue fazer qualquer tipo de corte de cabelo, desde um corte reto até um corte degradê, com apenas essas divisões. Legal? Então o primeiro pilar é, que eu falei para vocês, divisão. Então, muita divisão, esquece, a divisão efetiva para te dar segurança, menos divisões, apenas 2 divisões.
O segundo grande pilar é o quê? Eu gosto muito de pegar nesse detalhe, porque eu estava conversando hoje, como eu acabei de falar agora, desligou meu monitor aqui, vamos ver se ele volta. Estava conversando com uma seguidora aqui agora, e ela falou para mim fazer um corte com leveza, é só eu cortar, levantar e cortar as pontas, não é? Mas não é. O segundo grande pilar vai chegar agora no que eu vou falar para você, que você tem que dominar para você ter segurança e confiança para você fazer qualquer tipo de corte. Independente do tipo de corte, se é um corte reto, você tem que dominar também. E o segundo pilar é o quê? Foi o que eu falei para você. Se o primeiro é divisão, o segundo é grau. Você aprendeu no primeiro grande pilar que nas escolas eles te ensinam diversas divisões, e se você diminuir essas divisões, você vai ter mais segurança e mais confiança na hora de cortar qualquer tipo de corte de cabelo. Muitos de vocês aí vão falar assim, ah Marcelo, só vendo, e você vai ver. Então o segundo grande pilar é o quê? Você dominar os graus, que está lá na nossa geometria do corte. Então, se você quer fazer um corte reto, você tem que saber o grau correto. Não é só você puxar esse cabelo para comprimento e você cortar. Você tem que saber o grau correto. Você vai fazer um degradê, não é só você levantar e cortar só as pontinhas para dar movimento. Você não é cortar 4 dedos para dar mais volume. Não. Você tem que saber o grau correto para cada resultado que você quer. E isso é que eu vou te mostrar aqui agora. Então, o segundo grande pilar dessa forma mais efetiva para você cortar cabelo é você dominar graus. Anota aí. Para mim aprender, para mim ter uma forma mais efetiva, o segundo grande pilar, para mim poder ter uma forma mais efetiva, para mim ter segurança e confiança na hora de cortar cabelo, fora saber dividir agora só em duas divisões, é eu saber graus. Muita gente na escola, o que você aprende? Foi que nem eu falei, divide a primeira mecha, aí você puxa a primeira mecha aqui para baixo, executa esse corte, depois você vem puxando e cortando em sombra. Legal? Mas não é só você puxar para baixo. Você tem que saber que para você ter um corte reto perfeito, você tem que saber graus. Então você tem que fazer o quê? Saber aonde está o 0 grau para um corte reto. Então, não basta puxar para baixo. Você tem que saber que é 0 graus. E para você ter 0 graus, o 0 graus é apontando para baixo. Então você tem que puxar ele aqui a 0 graus, em destino do chão, encostar a sua mão no pescoço da sua cliente para garantir que esse cabelo está em 0 graus para você ter um corte reto perfeito. É o que eu falei para vocês no início da nossa aula. A gente não vai ensinar você a cortar cabelo em 7 dias de qualquer maneira. A gente vai ensinar você a cortar cabelo com segurança, confiança, mas com padrão de excelência. Legal? Então, você tem que dominar 0 graus. E você vai dominar aqui. Como é que você sabe 0 graus? Sentido chão. Mão encostando no pescoço da sua cliente, para você garantir que esse cabelo está 0 graus. Ele não está nem negativo e nem elevando um pouco. Ele está exatamente a 0 graus. E quando eu quero um cabelo degradê, para cada resposta tem um grau. Por exemplo, como eu ouvi hoje, e como eu já ouvi de alunas minhas, Marcelo, eu quero dar leveza, então eu vou elevar ele aqui e vou cortar só as pontinhas. Não. Indiferente, se você cortar só as pontinhas como se você cortar mais, você não vai dar só leveza. O que vai indicar se você vai dar leveza, volume e movimento é o grau correto. Então, como eu falei para você fazer um corte reto mais pesado é 0 grau. Quando uma cliente sua quer um corte com movimento e leveza, o grau correto para movimento e leveza é aqui, ó. É uma geometria de espaço quadrado, que é a 90 graus. Todo corte para dar movimento e leveza, e para você ter segurança de fazer um corte degradê, você tem que dominar isso. Para dar leveza e movimento é 90 graus. E aqui você determina o corte, a quantidade que a sua cliente quer. Só que o grau correto para dar movimento e leveza é 90 graus. Se a sua cliente quer volume, geometria de espaço triângulo, 135 graus, onde a gente vem aqui bem na curvatura da cabeça, no vértex, né? Inclinando para cá, ó. 135 graus. E se a sua cliente quer mais volume? 180 graus. E aí quando eu expliquei também, quando aquela cliente gosta daquele degradê todo uniforme, você vai aprender que 90, 135 e 180. Ou seja, geometria de espaço redonda. Beleza? Então eu mostrei que a forma efetiva aqui de você fazer qualquer tipo de corte de cabelo, para você ter segurança
e confiança de fazer qualquer tipo de corte de cabelo é você dominar 3 pilares. Eu já falei, o pilar que é a divisão, não é? E não é uma divisão qualquer, não é aquela divisão que você aprende na escola convencional, onde você faz diversas divisões, diversas desconexões. Aquilo não é... Você consegue fazer? Você consegue fazer, mas ela não é tão efetiva, porque ela é muito mais complexa. Então é muito mais simples você aprender uma divisão de 3 pontos, onde você divide toda a parte de trás, a sua parietal direita, a sua parietal esquerda, fazendo uma divisão de orelha a orelha e uma forma central. Mostrei também que para você fazer um corte, qualquer tipo de corte, com segurança, o segundo pilar, para você ter segurança e confiança, você tem que dominar grau. Para fazer um corte reto, não é só você projetar essa mecha e cortar ele para baixo, você tem que garantir que esse cabelo está a 0 graus e que para você fazer um degradê de movimento e leveza é 90 graus. De volume, 135 graus. E aquele outro mais volume ainda, 180 graus. Então eu mostrei 2 pilares. E o terceiro pilar é o quê? É a posição de mão. E isso é muito interessante, porque quando a gente está na escola, né? O professor ele chega lá e fala assim, chegou uma cliente ali, você vai cortar. Ela quer fazer, a cliente fala, eu quero fazer um repicado. O professor ele não te explica. A mulher fala assim, eu gosto de um cabelo com volume. Ele não te explica a graduação correta que você tem que usar para dar volume. Ele simplesmente vai lá e fala assim, Marcelo, você vai levantar aqui e vai cortar, porque a cliente quer repicado. Né? A cliente quer repicado. Ela quer volume? A grande maioria aprende a dar volume fazendo o quê? Acentuando o grau com o dedo. Na posição de mão. A pessoa vai lá, vou até tentar chegar próximo à minha manequim aqui perto da câmera, só para mostrar. A grande maioria aprende a dar leveza e movimento aqui, quer dizer, volume, acentuando o grau com o dedo. É onde você o quê? Perde a mecha. E aonde é o quê? Não é tão efetivo. Por quê? Te traz mais insegurança, te traz mais probabilidade de erro. E qual que é a maneira mais efetiva então para você fazer esse degradê, não é? Para você ter segurança e confiança em cima da nossa metodologia. Como você já sabe o grau correto para cada tipo de resposta que a sua cliente quer, a sua posição de mão a partir de hoje vai ser o quê? Paralela à projeção dessa mecha. Estou projetando essa mecha a 90 graus, a minha mão a partir de hoje ela vai estar sempre numa vertical, projetando ela para cá. E aqui eu vou ver, minha cliente quer 2 dedos, quer 1 dedo, a minha cliente quer 4 dedos. Se ela quer movimento e leveza, eu já sei que é 90 graus, minha posição de mão está aqui, reta, reta. Minha cliente quer volume, geometria de espaço triângulo, reta. Minha cliente quer mais volume, 180 graus, reta. A minha cliente quer fazer aquele degradê uniforme, reto, reto e reto. Chega da minha cliente que é volume, eu elevar aqui a mecha no achismo e eu acentuar o grau no dedo. Porque aí eu vou perder, chega de fazer isso, porque aí eu vou perder a mecha, eu vou deixar de cortar o cabelo que eu tinha que cortar, aonde eu vou fazer um cabelo cheio de pontas, todo desigual, mas errado. E isso vai me dar insegurança, porque no que caiu o meu cabelo, eu vou tentar voltar aqui para pegar a mecha de novo para cortar e vou acabar cortando uma mecha errada. Então tudo que dificultava você de fazer um corte com segurança, a gente vai anular a partir de hoje. Por isso que essa metodologia é uma metodologia compacta, objetiva e é usada por todo mundo aqui na Europa. Fica muito simples. Por isso que profissionais vêm para cá e investem uma verdadeira fortuna para poder fazer curso de atualização. Porque é muito mais fácil, é muito mais rápido, até na maneira de você executar esse corte. Porque quando você sabe, né, você domina esses pilares. Por exemplo, minha cliente quer movimento e leveza. Vou tocar muito no movimento e leveza porque é um dos cortes que mais usam ultimamente, né? Usa 90 graus. Eu venho aqui e eu sei que a minha posição de mão tem que estar aqui reta, eu não vou me perder muito. A minha cliente quer isso, eu já vou puxar aqui, já vou vir aqui. É diferente de eu vir aqui, e ter que executar aqui, acentuar o grau com o dedo, perder a mecha, depois ter que ficar revisando tudo isso e fica tudo muito mais complicado. Agora eu vou abrir as perguntas, não é? Eu gostaria muito que o pessoal do Facebook participasse, porque o pessoal do Instagram está cada vez mais ativo, mas o pessoal do Facebook não pergunta nada. Então eu gostaria muito
que o pessoal do Facebook colocasse suas perguntas aqui para a gente poder responder e que o pessoal do Instagram, eu vou liberar os comentários agora, colocasse aqui as suas dúvidas. Vamos participar, pessoal. Eu tô aqui para aprender com vocês e vocês aprendendo comigo.